Alô, galera, tudo bem? Estamos de volta aqui pela Mac Plus TV para mais um Papo de Peso. E dessa vez promete, tem dois convidados que vão participar desse Papo de Peso pela primeira vez, né? Mas antes, você dá o seu like, compartilhe com os amigos, né? Faça sua inscrição no YouTube, adicione o sininho para que você seja notificado toda vez que o Papo de Peso for ao ar. Tá legal então? Muito bem, todo mundo pronto? Vamos então chamar o primeiro convidado, ele que mora em Trondheim, na Noruega, ele que já é conhecido dos peladeiros. Deixa eu dar aí um grande abraço, seja bem-vindo, Sérgio Zubelli. Tudo bem? Bom dia aí para vocês, ou boa tarde, aqui já é boa noite, né? Mesmo com essa claridade aqui atrás de mim, porque estamos chegando perto da época do sol da meia-noite, né? Então tá só escurecendo lá para umas 11 horas. Mas estamos aí, César, é isso aí que você falou. Eu sou super fã do Van Halen e desse álbum também que muita gente torce o nariz, mas é porque não conhece bem. Então, tá certo. Deixa eu chamar mais um, ele que costuma dizer que ele é Van Hagen. Van Hager. Né? Ele que também, vamos fazer aqui um mini colégio, né? Um mini escola aqui, Pio 12. Deixa eu chamar meu grande amigo também, Ricardo Igreja. Tudo bem, Ricardo? É isso aí, The Red Rocker. Beleza, tudo bom? E também, assim, um grande fã de música como vocês, de rock, tem também meu blog, depois se eu puder falar isso, meu podcast. À vontade. Legal, o Sérgio já sabe que o Sérgio não faz nada lá na Noruega, aí, né? Então, Ricardo, você trabalha com o quê, meu camarada? Para apresentar para a galera aí. Eu sou advogado, mas eu sou servidor público federal, né? Trabalho em órgão público. Também não trabalha, também. Não, isso é Ministério Público. Ministério Público não, Ministério Público trabalha. Federal. Tá certo. O Sérgio trabalha em... a sua função mesmo qual é, Sérgio? Eu sou engenheiro, né, de formação e eu trabalho aqui numa empresa que faz trackers, né, que são rastreadores de carro com algumas facilidades de software aqui, que é a líder no mercado, e também trabalho com projetos de startup. Eu tenho 3 aí projetos ao mesmo tempo, que me demandam muito tempo, né? E mais o Peladeiros, né? Esses caras aí, Ricardo, ficam me demandando tempo direto. Eu já participei. Pode crer. No início você não tinha muita coisa para falar do Vasco, não, mas já está começando a ter, né? Agora, a gente já estava falando aqui fora do ar, eu e Ricardo, que amanhã vai ser brabo. Amanhã é jogo de final. Amanhã. Beleza. Deixa eu começar a primeira pergunta com o Ricardo. Ricardo, você fala que gosta do Van Halen com a fase do Sammy. Por quê? Por causa do vocalista ou por causa da mudança musical da banda? Se é que houve. Não, as duas, assim, um pouco das duas coisas, vamos lá. As duas fases para mim são boas, mas eu acho ele muito mais vocalista que o David Lee Roth. O outro, né, o Sammy, ele é muito mais vocalista, mas o David era frontman, né, um cara que no palco era impossível, né, de parar, até nos videoclipes, até Jump, né, quando foi a primeira vez que eu tomei aquele contato com o Van Halen na TV, eu já tive essa impressão. Agora, a fase musical mudou um pouco, sim, tem muito mais teclado, mais pop, mas eu acho que manteve um nível muito alto, permitiu ao Ed também fazer voos, assim, além daquela primeira fase, que é uma fase mais hard rock, tem até um Val Deville, né, coisa do nosso David Roth, né? Mas o Sammy o Sammy para mim era mais vocalista, ainda é mais vocalista. Tá certo, então. Sérgio, por que você se encantou com Diver Down? Bom, primeiro, né, para começar a conversa, a gente tem que pautar o que aconteceu antes do LP sair, né? O Diver Down foi o LP do Van Halen que não deveria ter existido. É incrível falar isso, né? Por quê? Como o Ricardo falou, o Van Halen gravou o primeiro disco em 78, né? Exatamente. E depois, de 78 até 81,
ele lançou um disco por ano. Ou seja, eles estavam sempre gravando e saindo em turnê, gravando e saindo em turnê. Chegou uma hora que eles decidiram dar uma pausa e o David Lee Roth falou assim, por que a gente não lança um single? Enquanto a gente está tranquilo, né, descansando, compondo e tal, a gente deixa um single no mercado para lembrarem da gente, né, para ter esse gap aí fechado. E aí o David Lee Roth sugeriu que eles gravassem um Dancing in the Streets, né, como um single. Só que o Ed virou para ele e falou assim, David, eu não consigo tirar um riff para que eu possa adequar essa música, porque é uma música que o Ed Van Halen falou isso, né? E ele falou o motivo, né? Ele falou assim, poxa, isso aí é uma música que foi composta, um dos compositores dessa música é o Marvin Gaye, né? Então, o Marvin Gaye era daquela época do Motown. Sou fã da época. Não, é sensacional. A primeira gravação foi Martha Reeves and Vandellas, né? Foi a original. Exato. Então, era uma música muito soul, né? Aquela black music. E o Ed Van Halen ficou assim, cara, eu não consigo fazer um riff. E aí ele deu a ideia, por que a gente não grava Pretty Woman? Que é muito mais fácil de tirar o riff. E aí foi que quando o Van Halen lançou o single Pretty Woman, é a história, né? Todo mundo sabe o que aconteceu depois. Culminando com a turnê do Diver Down, o Van Halen sendo a maior atração do US Festival de 83 e ganhando o maior cachê da história da música até aquele momento. $1 milhão de dólares. Entre $1 milhão e $1,5 milhão em 82. Isso era muito dinheiro para uma banda. Muito dinheiro. Sérgio, hoje já permita... Não, então, assim, é para começar, né, a discussão do LP, saber como é que ele surgiu, né? Sim. E depois, a história que rola é que o David Lee Roth estava incomodado, juntamente com o produtor, o Ted Templeman, que era o produtor do Van Halen na época. Eles estavam muito incomodados, porque o que aconteceu? O Van Halen lançou o 78, depois o Van Halen 2, foi um estrondo, né? Mas os dois discos seguintes não tiveram um sucesso comercial. E foram discos, né? Foram os dois LPs que o Ed Van Halen realmente mostrou toda a técnica dele, né? Ele botou em prática, ou seja, ficaram dois LPs muito técnicos e não foram comerciais, né? Exato. E aí o David Lee Roth e o produtor peitaram, vamos dizer assim, o Ed Van Halen, dizendo, não, a gente tem que fazer um disco que vá vender, né? Que seja comercial. E aí veio a ideia de lançar o single e depois, com o sucesso do single, né, que atingiu o 3º lugar na Billboard naquela época, eles decidiram, ok, vamos gravar um disco de covers e colocar músicas que se encaixem nas covers, ou seja, eles voltaram para o tempo que eles tocavam nas festas em Pasadena. Que eu ia falar. Exato. Eles começaram assim, né, Sérgio? Eles começaram assim. O disco é sensacional. O disco é muito, muito bom. Muita gente torce o nariz para ele, como eu falei, porque não é hard rock, né? E foi o disco que teve realmente a ruptura entre o David Roth e os irmãos Van Halen. Não foi 84. A ruptura aconteceu aí. 84 foi aquele sucesso estrondoso, mas a banda já estava quebrada ali. E foi só uma consequência depois do que aconteceu. É isso aí, só uma história rápida. Em 82 já estava, as bandas já estavam usando e abusando dos sintetizadores, né, nos seus álbuns. Sim, sim. Você tem até o Kiss que lançou I Was Made for Loving You, também ritmo de discoteca, bem dançante. Nessa época, o domínio, e nós éramos dessa época, né, a gente pode falar, o domínio todo era da disco music, né? Tava muito Kissy and Sunshine Band, quem não lembra, né? A gente fez muito já e faz, né? Com Kissy and Sunshine Band. O próprio Michael Jackson estava no auge dele. Então era uma época muito difícil do rock realmente chegar nas paradas de sucesso. E eles conseguiram, né? Através do Pretty Woman, que é uma cover do Roy Orbison, que fez muito sucesso na época dele, mas que depois o Van Halen deu essa roupagem hard rock nela e
chegou quase no topo das paradas, como eu falei, chegou em terceiro lugar na Billboard como single, né? E depois eles falaram, bom, vamos gravar então só covers, e a primeira que abre a cover, né, o Where Have All the Good Time Bombs, é do Kinks, né, que era uma banda que eles sabiam todas as músicas da época da garagem. O Really Got Me, lá de trás o também, Really Got Me, né? Também. Então, era uma das bandas que eles mais tocavam na época dos quintais, né? Não era garagem, né? Era os quintais de Pasadena. Isso. Where Have All the Good Times Gone? Para mim, a melhor. Eu gosto dessa música. Eu tinha ouvido com o Van Halen, eu sabia que era o Van Halen, mas não sabia de qual álbum. Cara, mas eu fiquei antigamente nas casas de disco, você podia ouvir, né? Você podia colocar aí. Subsom na Tijuca, hein? Meu Deus. Aquele sebo já foi muito lá. Eu ouvi um monte de álbuns do Van Halen, não ouvi esse, não tinha essa música, né? Então eu deixei de comprar esse disco porque realmente eu não encontrei. Mas ele foi lançado em 14 de abril, né, de 1982, completou aí mês passado 40 anos de existência pela Warner e recebeu também um disco de platina quádruplo. Né? Vendeu 4 milhões nos Estados Unidos esse disco. Naquela época também era incrível vender 4 milhões de LPs, né? Vendeu muito. E aí, quando você contou a história, do álbum assim, daí quando você teve contato com esse álbum, com alguma música desse álbum que te atraiu, que te faz acreditar, né? Ser esse para você um álbum especial ou o melhor da banda? Então, foi na própria MTV, né? Quando eles lançaram o clipe, né? E uma outra história que é legal, do Pretty Woman. Banido da MTV. Ele foi banido, esse vídeo foi banido porque tem a questão, né, da sexualização ali, do também, tipo, um masoquismo envolvido quando eles raptam, né, a travesti do vídeo. E outra curiosidade é que a música Pretty Woman era muito curta para pegar todo o vídeo, né? Então, o que eles fizeram? Eles encaixaram a Intruder, exatamente, para poder fazer. E foi a primeira música que o Van Halen realmente usou o sintetizador, né? Foi a primeira realmente que foi usado, o próprio Ed Van Halen que tocou, e foi o sucesso que foi, né? E assim, essa foi o primeiro, tocava muito na Fluminense na época, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com esse disco. E foi a primeira vez que eu tive contato com o próprio Van Halen, né? Porque na época eu tinha aí 13 anos, né, para 14, e eu não estava tão ligado, né, ainda na parte de rock, mas esse foi o primeiro contato que eu tive com a banda, foi através do clipe na MTV. Cara, mas até a vinheta Little Guitars, o Ed arrebenta, né? Cara, o Little Guitars, vamos lá, vou voltar um pouco. Quando eles decidiram fazer o disco com muitas versões, né, muitas covers, os irmãos não queriam fazer. Né? O Ed e o Alex não queriam fazer. Eles foram convencidos pelo David e pelo produtor a fazer. Né? Então, agora sou eu que estou falando, a suposição minha, tá? O que o Ed Van Halen fez? Cara, eu vou fazer tudo novo que ninguém nunca fez antes para também causar, né? Porque claramente ele estava perdendo, né, o domínio da banda para o David e para o produtor, que essa foi a grande causa da ruptura, né? Então o Ed foi, o que ele faz? Vou lançar Cathedral, né? Que é um solozinho de guitarra cheio de pedal, e ele usa o potenciômetro da guitarra. Se você escutar bem a gravação, você vai ver quando ele fica mexendo no potenciômetro, você escuta o barulho dele mexendo no potenciômetro. É inacreditável, foi assim. E a própria Little Guitars que você mencionou, ele ganhou uma mini Gibson na turnê do Fair Warning, em 81.
Ele falou, o que eu vou fazer com essa guitarra? Eu vou compor uma música. E compôs a Little Guitar. Eu recomendo que vocês procurem no YouTube aí, West Festival, Van Halen West Festival em 83, tudo que eu estou falando, vocês vão ver ao vivo lá, eles tocando. E é sensacional, é um show inesquecível e todo mundo que gosta de rock deveria assistir esse show. O Ricardo, o Sérgio, né, o Zubelli, ele já falou bastante coisa logo no início, mas talvez essa não seja a melhor banda, né, para muitos não seja o melhor álbum da banda, mas tem um significado muito, né, particular, pessoal, para cada um. Qual seria esse significado desse álbum para você? Seria o vídeo também, o clipe da MTV? Também. Foi o primeiro contato com Van Halen, ou Van Halen, como a gente vê aí a discussão, né? Os americanos falam Van Halen. Pois é, a gente fala Van Halen, os americanos falam Van Halen, e os holandeses, o próprio Ed falava isso, é Van Halen, como a gente, né? Um pouco mais puxado lá. Mas foi o primeiro contato que eu tive, assim, através do clipe da MTV. Não lembro se foi MTV, já estou um pouco, ou se foi videoclipe do Eladio Sandoval, quem lembra disso? Quem lembra disso? Então, pode ser. O Fantástico. Porque a MTV, em 82, eu acho, ela começou em 82 nos Estados Unidos. Foi. Aqui no Brasil foi depois. Eu acho que foi Fantástico, ou outro pode ter sido, não sei, minha memória... Eu acredito, César, que lançou logo depois no Brasil. Sim. Lembra que tinha aquelas antenas, como é que é? O HF, não? O negócio? O HF, exato. A gente conseguia ver o UHF. Exato. Aí no clipe, né, você tem lá um cara de Napoleão, o outro de samurai, que era o nosso Michael Anthony, né? Ele ter sido banido por aquela questão toda, o Janons lá com a drag queen, né? É uma situação hilária, né? E a música é maravilhosa, que é uma música Roy Orbison, clássico do rock maravilhoso, né? Lá dos anos 50, e a regravação já traz assim um som familiar. Os covers, são 5 covers no disco, né? Feito para causar sucesso, como o Sérgio falou bem. O Fair Warning antes. Tinha até uma música, acho que era Unchained, não me lembro se o nome é Unchained, que é uma música muito boa, mas não emplacou nenhum hit. E aí veio lá o produtor, veio o Dave, né? Vamos fazer algo, e o Dancing in the Street causou toda aquela polêmica, o Ed odiou, mas foram 5 covers que pelo menos 3 ali, 4 até, eu acho que são muito bons. O próprio Dancing in the Street, eu acho melhor que o do Mick Jagger com David Bowie, né? Que eu acho que estragou muito a música original, apesar do Mick Jagger e do David Bowie, mas não é das minhas favoritas hoje, reescutando o disco, Dancing in the Street, mas Pretty Woman eu acho fantástica, com a introdução, conforme você falou, Sérgio, complementando, né, o tempo de videoclipe que eles precisavam, né, para não ficar ali mudo a coisa, funciona muito bem. A capa é maravilhosa, que a coisa da bandeira de alguns estados americanos tem, né? De que tem alguma coisa, um mergulhador submerso. Um mergulhador submerso, né? E que algo estava submerso naquela cena do rock aparecendo, vindo à tona, que era a banda dos irmãos Van Halen, né? O Van Halen, e que o pai deles toca no disco, né? Sensacional. O pai dele toca numa cover ali, acho que é no finalzinho do disco. É na Big Bad Bill. Big Bad Bill. Is o Sweet William Now. Que é uma música muito engraçada essa música. O Dave escutou essa música em algum lugar, num rádio, numa cidade americana, gravou com a Walkman e mostrou e tal. Isso aqui é muito legal, vamos fazer aquela coisa bem David Lee Roth de blues, folk, Valdevir, aquela coisa que ele... Eu gosto disso muito nele. Ele era muito na música, ele foi muito influenciado pela Motown, vendo, né, lendo os livros que eu já li. Sim. Ele que trouxe esse soul para dentro da banda. Né? Eu gosto muito disso. Musicalmente, ele era totalmente diferente dos irmãos, completamente diferente. Eu acho que é por isso que deu tão certo. Cara, ele tinha muita história, os álbuns tinham história, né? Hoje é muito mais difícil, porque hoje você vai para dentro do estúdio já com quase tudo pronto, preparado. Antes não, antes tinha que acompanhar as exigências das gravadoras, muitas vezes você não tinha o número das músicas
né, já completas ainda, você tinha que inventar uma vinheta aqui. Era criada, a música era criada muitas das vezes, criada dentro do próprio estúdio na hora de gravar. Exato. Exatamente. Então, as histórias são sensacionais. Esse álbum, hein, Sérgio? Esse álbum, e César, foi o que levou a turnê do Van Halen para o Brasil, né? Em 83, foi Maracanãzinho, que foi um barulho ensurdecedor. Início do ano. Isso, quem foi? Foi um barulho. Foram 3 shows em sequência. Foi Peter Frampton, Sting e Van Halen. Foi tudo assim, um atrás do outro. Não, o Sting foi em 87. Eu fui Sting não, The Police, né? The Police, sim, The Police. E o Kiss também veio por essa época. Acho que até o Gene Simons. 83. Foi em junho de 83. Isso. O César, o Gene Simons é que praticamente descobriu, ajudou, impulsionou a carreira do Van Halen. Foi o primeiro produtor do 78, foi o Gene Simons. Exato. É isso aí, é um disco bacana, O 1984 eu acho melhor, mais estrondoso, mas é bacana. E conversando, eu não assisti o show do Van Halen do Maracanãzinho. Também. Mas eu conversando uma vez com o Carlos Lopes, ou Carlos Vândalo, que era o guitarrista e vocalista, ainda da Dorsal Atlântica, ele teve lá e disse que nunca viu um som tão perfeito, e principalmente o Maracanãzinho, que a acústica lá é muito ruim. A acústica do Maracanãzinho até hoje melhorou um pouquinho, mas sempre foi ruim. E ele disse que nunca viu um PA daquela qualidade até hoje. Mas, César, tem um motivo para isso, né? E aí o motivo é o seguinte: eu falei das diferenças musicais que foram decisivas para a ruptura, né, do Van Halen, e um dos grandes motivos era a diferença musical, de técnica, entre os componentes. Tanto o Ed quanto o Alex e quanto o Michael Anthony, né, tiveram formações musicais muito fortes, muito técnicas. Né? Eles eram músicos. O David Lee Roth nunca foi músico. Né? Ele nunca foi músico. Ele sempre foi o que a gente sabe que ele é. Então, essa afirmação desse guitarrista não me surpreende, porque desde quando eles tocavam nos quintais de Pasadena, eles eram reconhecidos pela técnica deles. Eles conseguiam tocar todas as músicas de covers que eles tocavam, pareciam ser a banda original tocando. Então, esse do PA aí ser perfeito é simplesmente atestar o que todo mundo já sabia, né? Sérgio, eles trocaram de instrumento, né? O Alex tocou de instrumento com o Ed na infância, né? Ele tinha bateria quando o Ed ia trabalhar. E eu quero só guitarra, vamos trocar? Assim, olha só, se vocês quiserem saber mais antes, esse é o livro. Esse livro é muito Ascensão bom. do Van Halen. Esse livro eu já li, eu não tenho físico, mas eu já li. Esse livro é sensacional. Ele conta toda a história. O Semi conta algumas coisas também. Se o Jimi Hendrix foi o precursor, né, da primeira revolução da guitarra, seria. O Ed Van Halen foi o segundo, né? Fez a segunda revolução da guitarra. Eu classifico. Como tocar, né? Como tratar a guitarra. Olha, muita gente fala, né, que não foi o Ed Van Halen que desenvolveu o tapping, né? A técnica do tapping. Realmente não foi. Só que o Ed Van Halen, ele conseguiu botar num patamar que ninguém nunca chegou. Essa que é a diferença dele. Não foi ele que inventou. Só que ele vendo esses músicos, né? O próprio Alvin Lee do 10 Years After, né? Ele sempre falava do Alvin Lee, Alvin Lee, não sei o quê, e do Alan Holdsworth, que também era um músico jazzista, né? Que era muito famoso na época. O Ed ele não criou, ele simplesmente elevou num nível que ninguém nunca tinha chegado. Né? E Eruption é a música, para mim, é a música, o solo, né, que mudou o rock de novo. Depois do Jimi Hendrix, depois de Eruption. Aquilo é uma reinvenção da guitarra após Jimi Hendrix. É engraçado que o Ed... Aquele solo mudou o rock. Hein, Sérgio? O Ed, ele pagava assim, vou falar isso aqui, não sei. Ele pagava pro Eric Clapton, né, que é um cara mais
E eu adoro o Eric Clapton, mais purista, mais blues. Ele dizia, pô, eu quero tocar como esse cara também, que ele faz melodias maravilhosas e tal. E tinha um respeito também por essa turma. E quando ele vai tocar pop com o Michael Jackson até, ele não quer receber nada em billet, né? Ele não, o Dave fica até puto com isso. Ele fala, pô, não sei se eu posso falar aqui, estou falando palavrão, cara. Pode. O Dave até fica, porra, eu não fiquei chateado de você ter ido tocar com o Michael Jackson. Parece que ele fala depois de algum lugar, alguma biografia, que ele ficou por ele não ter recebido, ele abriu mão de receber, e é um solo também icônico lá na música pop. Cara, mas, Ricardo, eu tenho outro. Os solos mais perfeitos do Van Halen, do Ed Van Halen, foi nessa música. Incrível. Eu já acho um pouco o seguinte: o Ed Van Halen, como a banda já estava quebrada, o Ed Van Halen fez aquilo para enfrentar o David Lee Roth. Ele fez aquilo só para enfrentar o David Lee Roth. Os dois viviam né, na carreira solo do David também. E nesse livro que eu mostrei. Atazanada. Então, nesse livro que eu mostrei, e eu acho que ele faz muito mais jus quando a gente for conversar sobre o 1978, né? Conta toda a história. O David Lee Roth foi negado na banda, fez 2 vezes teste e foi banido. Falou, não, você não canta nada, vai embora. O Sammy ia ser o vocalista. O Sammy tinha carreira no Montrose, né? E foi... eu acho que alguém chegou a indicar ele e disse, porra, esse cara é que... Eu não sei se o Ed estava interessado no Pop Sammy lá no começo, antes do Dave entrar. E quando você falou das provocações, eu lembrei do 5150, que é o primeiro disco com o Sammy, que o título tem alguma menção de provocação ao David Roth, porque é um código da polícia, né, americana, de pessoa insana, que está ao redor, alguém que está tocando terror ali com a sua loucura. Na realidade, isso retoma na época das festas de quintais, né? Porque o Van Halen era conhecido. Toda vez que ia ter festa, quando o Van Halen ia, a polícia de Pasadena ficava louca, né? Assim, vai ter confusão. Então, é mais ou menos. O estúdio tem esse 51-50, né? O estúdio. Mas vamos voltar a falar do Diver Down. Vamos lá. Esse aí eu falo para outros programas. Vamos voltar para o Diver Down. Então, como já está o letreiro indicando aí, passando aí embaixo, vocês estão vendo aí na telinha. As 3 mais do álbum. Começo com o nosso Ricardo Igreja, nosso advogado do Ministério Agora eu quero ver. Federal. É federal, meu camarada. E aí? E aí? Bom, cara, é um disco, assim, eu reescutei, claro, para a gente até fazer o programa e descobrir que aquilo que eu achava que eu gostava, eu continuo gostando mais ou menos. Vamos lá, Dancing in the Street, que é uma coisa que chama atenção pelo pop bem executado, e sintetizadores. Uma versão bem interessante para mim, até como falei, melhor que a do David Bowie e do Mick Jagger. Só que não é das minhas favoritas mais. Eu acho enjoativo hoje. Eu não consigo mais. Então, eu trago Pretty Woman, que é óbvia. Eu acho que todo mundo, acho que o Sérgio também vai concordar comigo. E aí eu coloco o Intruder junto com Pretty Woman como uma música só, tá? Vamos lá, para ser... Porque funciona, é o jeito. E eu tenho um blog, eu tenho um podcast, né? E falei dessa cover quando eu fiz as melhores covers que eu já escutei, coloquei ela como uma das melhores covers. Eu acho que está também em listas aí fora como uma das melhores covers já feitas. Lá nesse blog que eu tenho, que é Um Cadinho de Sons, né? Blogspot, e também no podcast Um Cadinho de Sons, eu falo que traz aquela curva que dá gosto de você ouvir, inspirada numa grande música do Roy Orbison, né? Mostrando um rock and roll muito inspirado para aqueles dias, com a irreverência, descontração, atitude, feeling, e conta ali também toda a história do videoclipe que eu já falei antes. Então, era sensacional. Agora, que vocês comentaram, que também eu acho esplêndido, para mim, de repente, é até a melhor do disco ainda que Piruama, é Little Guitars. Eu acho sensacional a introdução, também casando a introdução com a música principal. O flamenco, né? Que ele manda um flamenco ali
maravilhoso. Aí você entra com a música, que coisa linda, né? Porque Little Guitars, os riffs são sensacionais, os licks de guitarra, é uma coisa perfeitamente executada e que tem uma vibe também para cima, aquela coisa Van Halen, pop também, pop rock, hard rock, né? Bem interessante. E eu acho que a terceira que eu substituiria Dancing in the Street por essa, seriam pelo menos 3 empatadas. Mas eu, para desempatar, eu vou pela minha veia gostar de blues, gostar de coisa blues rock, bluseira, eu gosto muito, que é Full Bug. Full Bug está lá no finalzinho do disco, é sensacional, porque é uma música assim que você tem toda aquela coisa do blues, né? E é deles, essa é uma composição deles, né? Não é um cover como Big Bad Bill, né? Então acho bem interessante. E aí, quer dizer, o ataque ali também que tem das guitarras é sensacional do Ed, né? Aquela introdução com o David Roth cantando blues, cantando country, eu acho sempre bacana demais. A voz dele é para isso. É para isso, exatamente. Ele não é um vocalista de palco, de arena, porque, inclusive, no último disco gravado ao vivo, Tokyo Dome, você vê isso com muita dificuldade, né? Tanto que eles não gravaram ao vivo nunca com David Roth, né? Só depois em 2015. Mas ele, no estúdio, brincando com a voz, fazendo country, o folk, o blues, é um negócio espetacular. Então, essas 3... Pretty Woman, Little Guitars e Full Bug, para mim, são minhas preferidas no momento, mas eu posso mudar Full Bug para Secrets, por exemplo, que eu acho bem interessante também, mas eu fico com Full Bug. Sérgio Zuberi. Rapaz, essa pergunta, eu conheço a linha do programa, eu sabia que tu ia fazer essa pergunta, né? Para mim, eu não vou nem botar porque Pretty Woman, eu acho que é um concurso, né? É o concurso. Eu acho que Pretty Woman é o concurso, a gente não tem nem como listar. Cara, eu gosto muito do Where Have All the Good Times Gone. Eu acho que é uma música também, assim como Pretty Woman, eles conseguiram elevar o nível da música, sai melhor do que o próprio Kinks. Eu acho que a versão original não chega nem aos pés dessa do Van Halen, eu acho que é sensacional. Eu concordo com o Ricardo na Full Bug. A Full Bug tem 2 particularidades, né? É a única música que o David Lee Roth toca violão, a introdução é o David Lee Roth, e ele toca gaita também. O solo é uma gaita, é ele que toca. Então, é uma música que não tem nada a ver com o Van Halen. É assim, vamos sair da caixa, vamos gravar uma coisa fora da caixa. É Full Bug. Eu acho que é a música que eles tiraram tudo da caixa. Bem do estilo aquele filme A Encruzilhada, né? Eles tiraram da caixa aquela música. Aquela música é da caixa. Eu concordo com o Ricardo, o Little Guitars. Eu acho que é uma música... primeiro, né, como eu falei, o Ed Van Halen falou assim, bom, o produtor e o David estão mandando nesse disco, eu vou fazer de tudo para mostrar para eles que eu também consigo fazer tudo que eles não querem que eu faça dentro do disco. É o que ele faz no solo do Little Guitars no Flamenco, que o Ricardo mencionou, e também na música, a música sensacional, mas eu, particularmente, também vou deixar a Little Guitars um pouco, e vou falar do Big Bad Bill e Sweet William Now. Essa música ela é marcante por 2 motivos, né? Primeiro, que é uma música, como o Ricardo falou, a história está perfeita, é uma música que foi trazida pelo David Lee Roth e fala muito da formação musical dele, né, do David Lee Roth, que gostava dessa parte, né, de sul dos Estados Unidos, ali, aquelas jazzistas e blues e tudo misturado. E é uma música que remete ao motivo que a família foi para os Estados Unidos, né? O pai deles era um músico clássico na Holanda, e imigrou para os Estados Unidos para ser músico também, né? E ele tocava nas bandas de jazz lá, e o próprio Ed e o Alex acompanhavam ele. Algumas vezes eles tocavam, né? Quando os músicos não iam, eles tocavam. Então, é uma música que remete também à coisa familiar, que foi a única música que o pai deles, né, o Ian Van Halen, tocou com eles, né, num disco. Então, assim, a letra da música é de 1930, sei lá, 1940,
É uma música, eu acho, eu escuto ela, eu já escutei ela umas 30 vezes quando eu soube que a gente ia gravar. Eu falei, pô, essa música eu nunca tinha reparado com ela com detalhe, mas agora, para mim, é uma das 3 melhores aí. Então, Where Have All the Good Times Gone, o Full Bug e o Big Bad Bill e Sweet Willie Now. O que a história conta, né? A história conta de um cara lá que todo mundo temia na cidade, aquele negócio todo, que era o valentão, gostava de ir para a rua para brigar. Aí depois que casou, virou camisola, né? Ia para casa, lavar a louça, limpar o chão, aquela velha história que todos nós já sabemos, né? O cara casa, o cara... Dona Andréia que eu diga. Exatamente. Pô, a minha também, Andréia. A minha também, Andréia. A minha não. Exatamente. Depois o cara virou pianinho. Olha, eu vou destacar 3. Tá? Eu vou deixar Pretty Woman de fora, porque eu sinceramente não me encho os olhos. Tá? Essa música não me enche os olhos, mas eu gostei muito, gosto até hoje. Where Have All the Good Times Gone, que já falei como é que quando eu ouvi. Little Guitars. E, cara, eu vou destacar uma, até para quem nunca ouviu esse álbum, porque é muito parecido também. O Iron Maiden, no Killers, ele lançou uma música meio quase que trash, que foi Purgatory. E nesse álbum também tem uma, que é o Hanging High. Hanging High. Hanging High. Essa é da época do lá de trás, né? Essa música é do repertório deles. É a segunda música do disco, né? Acho que é a segunda do Van Halen 2. Então, também, é interessante. Não sei se eles gravaram um pouco diferente, não foi? Ou foi não, mesmo? Eles colocaram uma roupagem diferente, né, da original, mas é baseada numa música que eles já tinham no repertório desde 75. Então, eles regravaram essa música, como a gente falou, eles não tiveram muito tempo para compor, né? Então, eles pegaram, vamos gravar músicas que a gente conhece, que a gente quis sempre gravar, tanto que a mixagem do disco, se vocês compararem 84 até com Fair Warning, você vê que eu acho que eles colocaram assim um som para parecer um disco mais velho, né? Assim, gravado mais antigo, né? Você faz com a foto, coloca um pouquinho de risco. Passaram um filtro nas músicas para parecer mais velhas as músicas, né? Eu destacaria essas 3 músicas. Bem, lembrado. Chegamos ao final, a peninha, né? A gente consegue falar um dia inteiro do Van Halen aqui, se você quiser. Consegue realmente. Mas queria agradecer a presença de todos, também do Sérgio, do Ricardo. Obrigado pela presença, pela participação. E você que está nos assistindo, em breve, mais um Papo de Peso, né, com os mesmos ou outros convidados. Você pode dar lá no YouTube, também ver os Papos de Peso anteriores. A gente fez Led Zeppelin volume 4, que fez 50 anos. Né? Tem disco do Deep Purple, que também fez 50 anos. Pode estar ficando velho, hein, cara? Né? Que coisa, né? Tem o The Number of the Beast, tem um monte que fez 40 anos também, né? Agora. Fez 40 anos também esse ano. Exato. Entendeu? Então, mais uma vez, Ricardo, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo sempre que puder. Obrigado vocês, obrigado César, obrigado Sérgio. Falar de música é sempre bom. Como eu falei lá, tem um canal, né? Tem um podcast no Spotify, né? Um Cadinho de Sons, que é um blog que eu mantenho desde 2011. Hein? Divulga, pode divulgar mesmo. Então, é um blog que eu mantenho desde 2011, que é um Cadinho de Sons, que a gente fala de música de uma maneira geral. Eu gosto muito de blues, de jazz, de rock, e rock eu várias vertentes, mas especialmente hard rock, classic rock, né? Até um pouco, tem uma onda um pouco de indie rock que eu curto muitas que o meu filho toca, é indie rock. Exatamente, eu tenho muita coisa aí nova que eu gosto, né? Até as bandas de hard rock nova, a gente fala lá, Rival Sons, Greta Van Fleet, Temperance Movement, tem muita coisa boa aí para escutar, apesar da gente estar falando de coisa antiga aqui, e tem lá nesse blog que a gente escreve um cadinho de sons,
e no podcast também, tá, gente? Só isso aí. Então, qualquer hora, eu vou te convidar para a gente falar aí sobre blues. Né? Opa! O Steve Reis, Steve Ray, Eric Clapton. Tamo junto. Tá bem, né? Sérgio, matou à vontade. E aí? Pois é, foi um pedido meu aí ao César. Demorou um pouco a cumprir, né, o pedido, mas está valendo. Eu acho que falar de música, como o Ricardo falou, é sempre bom, né? A gente remete ao nosso passado, né? É como o futebol, né? A gente lembra os grandes jogos e fica saudoso. É a mesma coisa falando de música, de um álbum que foi lançado há 40 anos, né? É a nossa infância, nossa adolescência que a gente lembra escutando essas músicas, né? Em 82, que tem álbum que completa aniversário. Muito. Em 82, né? Tem o próprio Creatures of the Night, do Kiss. Nós falamos já do The Number of the Beast, tem Iron Fist do Motorhead, e tem um monte de coisa. Tem o Obscured by Clouds do Pink Floyd, que completa 50 anos. Pink Floyd é a minha praia, eu adoro. Entendeu? Então, vai ter muita coisa boa ainda. Ok? E você que assistiu, muito obrigado, e a gente convida para próximo Papo de Peso aqui pela Mac Plus TV. Um grande abraço a todos. Gente, obrigado. Um abração. Tchau. É isso. Mac Plus Web TV. O coração sente o que você vê. Mac Plus Web TV.